Vamos começar esse vídeo então com nostalgia. Gente, que legal eu poder voltar a falar sobre um quadrinho que eu gosto muito, que é o Batman Cavaleiro Branco. Eu falo nostalgia, mas beleza, é um quadrinho de originalmente 2017 lá fora e 2018 no Brasil. Isso aqui é muito bom e que legal que está sendo nesse formato DC de bolso. Eu acabei de voltar lá da Panini, do Barra, aqui em Porto Alegre, então peguei a edição física, né, para apresentar para vocês. Estamos falando de um quadrinho que é um sucesso tanto no Brasil quanto lá fora. O Cavaleiro Branco, ele saiu em minissérie primeiro por aqui, depois saiu uma edição de luxo e agora vem a edição de bolso e eu imagino que no futuro vai ganhar uma edição absoluta porque, cara, é fantástico. É um quadrinho de realidade alternativa, onde o Coringa, né, ele se transforma no herói de Gotham City, enquanto o Batman é o vilão, sim. Cara, vamos lá, sem estragar muito a experiência, mas é um dia normal, onde o Batman está enfrentando o Coringa. Ele, na verdade, não é bem um dia normal, né? O Batman tá meio afetado e ele praticamente cruza a linha. Ele espanca o Coringa na frente de todo mundo, de um jeito absurdo, e força o palhaço a tomar drogas. Tipo, cara, é pesadíssimo o quadrinho, assim, tanto é que ele é mais adulto. E, bom, o Batman acaba virando um vilão, porque, né, ele foi, por um lado, né, pesou a mão no Coringa, enquanto o Coringa, cara, é muito legal isso. Ele vai ficar curado e, bom, o Coringa é inteligente. Então ele passa a ser uma espécie de ativista político para justamente mostrar para Gotham que, na verdade, o grande problema é o Batman. Cara, é sensacional. Aqui tanto os roteiros quanto os desenhos são do Sean Murphy, o cara do Punk Rock Jesus, né? Ele fez muita coisa no passado, mas o principal trabalho dele é justamente o Cavaleiro Branco, tanto é que teve continuações, né? Tem A Maldição do Cavaleiro Branco, tem o Cavaleiro Branco do Futuro, logo deve ter um quadrinho nesse mesmo universo, focado no Superman, e eu tô muito interessado. Gente, que legal que saiu nessa versão, sabe, mais simples, mais gente vai poder ler. E eu tenho uma tese de que o Sean Murphy, ele escreveu esse quadrinho depois de entrar num fórum de fãs do Batman. Porque, galera, são muitas discussões que nós temos como leitores dentro do quadrinho. Então, sei lá, por que o Batman simplesmente não vai lá e elimina o Coringa de uma vez por todas? Ok, isso é uma discussão dentro do quadrinho. A questão de Gotham tem uma porta giratória. Então ele pega tudo que não faz sentido e leva a sério a atuação do Batman em Gotham. Galera, só leia, tá? Só leia que é muito, muito legal. Lembrando que a tradução aqui no Brasil é do Matheus Ornelas e só tem uma curiosidade sobre a tradução, na verdade, do título, né? Aqui no Brasil se chama Cavaleiro Branco, mas se vocês pararem para pensar, lá fora White Knight é basicamente um trocadilho, né? Eles mudam a ordem de Dark Knight. Então, se por aqui o Cavaleiro das Trevas, né? o Dark Knight é Cavaleiro das Trevas, seria mais justo que o White Knight fosse Cavaleiro da Luz? Fica aí a reflexão. Vamos agora falar sobre o lançamento de luxo da semana. Gente, então, deixa eu mostrar para vocês. Multiverso edição absoluta. Sim. Tá, primeiro, né? Você sabe que isso aqui não tem nada a ver com o universo absoluto da DC. Na verdade, é um formato, né? Onde o quadrinho é oversize, vem dentro desse case. Essa edição é especial. Vem também com um mapa do multiverso da DC, aqui para vocês terem uma ideia. E sim, esse quadrinho ele custa basicamente um rim. Bom, vamos lá. Estamos falando aqui de um quadrinho ultra luxuoso. É uma minissérie da DC, originalmente publicada ali por 2014, onde Grant Morrison e vários artistas gigantescos se juntam para tentar explicar o multiverso da DC, sabe? Tentar organizar as 52 terras. Aí vai ter Jim Lee, Ivan Reis, Frank Whiteley. Eles contam histórias dentro de realidades pouco conhecidas e até inéditas da DC. Tem uma, por exemplo, do mundo do Capitão Marvel, uma realidade onde a Segunda Guerra Mundial ela nunca acabou. Tem a Ultra Comics, que abre com um herói dizendo pro leitor para não ler aquela revista, né? E, pô, tem aquela que até hoje é a mais falada desse compilado, que é o Pax Americana, que é Grant Morrison e Frank Whiteley fazendo as suas versões do universo do Watchmen. Eu admito que na época que esse quadrinho saiu, eu acompanhei todo o lançamento, eu ouvia bastante o Comic Pod, então, né, basicamente, várias edições foram dissecadas por eles, eu tava... Só que teve um momento que eu cansei, assim, no meio da minissérie, porque
beleza, Grant Morrison, referências obscuras da DC, que para tu pegar 100% do contexto, tu tem que ter PhD em quadrinhos, além de ser mais uma obra onde a gente tem esse autor falando sobre metalinguagem. É isso, na época eu admito que eu fui, talvez, preguiçoso. Ah, importante, essa edição, ela vai, além de reunir todos os especiais do multiverso, tem 2 edições que são versões do diretor, então é só o lápis do Ivan Reis na Multiverso número 1 e só o lápis do Frank Whiteley no Pax Americana. Gente, aí vai ter estudo de personagem, capa variante, anotações do Morrison. Para você ter uma noção, a edição definitiva que a Panini publicou tem um tempinho, tem 484 páginas. A edição absoluta, tá? Essa edição mais evoluída, tem 632. Tipo, é muito, muito extra e tudo traduzido pelo meu querido amigo Levi Trindade. Pois então, agora a gente vai para uma recomendação meio fora da curva dentro aqui do canal, mas eu acho que é legal porque imagino que talvez não seja bem o nosso público-alvo, mas é um conteúdo que pode meio que tangenciar o público do canal, porque a gente vai falar sobre Sorria. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre Raina Telgemeier, que é uma quadrinista dos Estados Unidos e que lá mesmo, tá, mesmo entre o pessoal mainstream lá de fora, ela não é conhecida. O que é esquisito, porque é uma das quadrinistas mais vendidas da história. Esse quadrinho que está saindo aqui de novo, que é uma republicação, que é o Sorria, sozinho, ele vendeu mais de 15 milhões de exemplares no mundo. Tem tradução para 34 idiomas. A autora, ela já fez depois mais 5 ou 6 graphic novels, que somando tudo, gente, são 26 milhões de exemplares vendidos. Só que, curiosamente, é uma autora que é um monstro de vendas, mas ela não é conhecida mesmo no país dela, ela não é tão falada. Eu vou tentar explicar. A Raina, ela explora um nicho que não é tão explorado lá fora, que são quadrinhos para meninas. Especificamente o Sorria é um quadrinho parcialmente autobiográfico, onde ela conta a própria história dela na 6ª série, quando ela tropeçou no chão e quebrou os dentes. Nisso ela acaba tendo que usar aparelho, vai fazer vários tratamentos, etc, etc. Então é um quadrinho que tem humor, que fala sobre aparência, sobre aceitação e foca especificamente naquela faixa de 8 a 12 anos de idade. E a tradução dessa nova edição é da Gil Alonso. Pois então, se você do outro lado está a fim de encontrar um quadrinho, né, para dar de presente para sua filha, sobrinha, e que não seja especificamente Turma da Mônica, Sorria é uma bela de uma opção. Ela já tinha saído pela Devir tem uns 10 anos e não foi muito falado, e agora está sendo reimpresso pela Intrínseca. Será que a editora vai aproveitar, né, esse retorno aos quadrinhos para continuar as séries que eles deixaram, né, por aí, tipo Black Hammer, sei lá, tem várias, O Árabe do Futuro, etc. Não sei, mas seria legal, né? Galera, esse programa, ele tá muito, mas muito especial, porque nós vamos falar sobre a volta da Vértigo. Vocês estão vendo a capa aqui do meu lado de A Bela Casa do Lago, edição número 7? Tá, só pra constar, né? Vocês sabem que A Bela Casa do Lago é a continuação... não, pera, falei certo? Tá, vamos lá. Esse quadrinho que eu tô comentando é A Bela Casa de Praia, que é a continuação da Bela Casa do Lago. Vocês lembram aquela série do James Tynion com o Álvaro Martins Bueno? Fez todo um barulho, né? Uma espécie de novo Lost, com uma galera lá presa numa casa, né? E aí de repente o mundo acabou e aparentemente o responsável pelo fim do mundo tá... É meio que quase uma espécie de Big Brother com um cara que causou o fim do mundo. Em resumo, essa semana tá saindo lá fora a segunda metade da Bela Casa da Praia, que é a continuação da Bela Casa do Lago, que teve 2 volumes aqui no Brasil. E assim, esse quadrinho, né, algumas edições desse quadrinho já tinham saído com o selo Vértigo, mas meio que agora é pra valer, sabe? Agora sim é o retorno do selo pela DC Comics. Tecnicamente, esse quadrinho, tá? As partes anteriores da Bela Casa da Praia já tinham saído lá fora com o selo Vértigo, mas agora é meio que pra valer. Pra você ter uma noção, só esse mês, tá? Tem Bleeding Hearts, que é uma série do Dennis Camp, de zumbi, que é o mesmo cara do Caçador de Marte. Tem End of Life, que é de humor, do Kyle Starks, com desenhos do Steve Pilg. Tem Peril of the Brutal Dark, que é uma coisa meio criminal, do Chris Condon com o Jacob Phillips. Pô, o Chris Camisinha é um bom roteirista, hein? Em resumo, toda semana vai ter gibi novo da Vértigo. Aê! Vamos falar de DCKO, o novo gibi de lutinha da DC. Vocês lembram que eu cheguei a comentar aqui no canal
que esse crossover, né, como eu falei, de porradaria, ele teria personagens pouco comuns para o universo DC. Então, essa semana tá saindo o DC KO Boss Battle. Hoje, meio que a DC tá dando uma de Fortnite ou Mortal Kombat, né, que é essa ideia, como eu falei, de juntar personagens de outros universos. Então, aqui vai ter Homem-Borracha e Raio Negro contra o Sub-Zero e o Scorpion do Mortal Kombat. Tem Mulher Maravilha contra a Red Sonja, Batwoman contra a Vampirella, Safira Estelar contra a Sabrina, a bruxinha adolescente, Superman contra o Capitão Pátria, Lex Luthor contra a Samantha, que é aquela ursa do Hoje é um Belo Dia para Matar, e vai ter Coringa contra a Annabelle. Gente, eu não li isso ainda, mas eu tô bem ansioso. O roteiro é do Jeremy Adams e são vários e vários desenhistas. Sem spoiler, tá? Aqui no vídeo eu não vou estragar nada, mas o final desse especial é um teaser de que a gente vai ver o universo DC regular enfrentando algo que a gente já tá esperando há algum tempo. Aí para terminar os principais lançamentos da semana, galera, tá saindo um quadrinho sobre quadrinhos banidos nos Estados Unidos, que é Wake Now in the Fire. Daria para traduzir como algo tipo despertar no fogo ou despertar no incêndio. Vamos lá, vocês sabem que nos Estados Unidos rola muito de banirem quadrinhos e literatura das bibliotecas porque grupos políticos, grupos de pais ou religiosos são contra alguma coisa no meio dos gibis e é preciso tirar eles de circulação para justamente proteger as nossas crianças. Isso aconteceu com vários quadrinhos nos últimos anos e aí quando rolou com Persepolis nas bibliotecas de Chicago, né, bibliotecas escolares, teve uma revolta comandada por bibliotecários e por estudantes contra essa decisão. E esse quadrinho é justamente a história dessa revolta contada por um dos bibliotecários que comandou justamente essa revolução, e os desenhos são do A.J. Dungo, eu acho que é assim que se pronuncia, que talvez vocês conheçam por conta do Em Ondas. Sinceramente, não faço a mínima ideia por que eles baniram o Persepolis, mas eu tenho lá minhas suspeitas. Mas, gente, Retalhos já foi banido, Bond, e olha só que irônico, o gibi que abriu esse vídeo, que é o Batman Cavaleiro Branco, também já foi banido de bibliotecas lá de fora. Rapidinhas, a gente começa com Demolidor, o Diabo da Guarda, que esgotou na CCXP e agora tá voltando, né, nessa versão Marvel Grimório. Tem Batman, a série animada, volume 3, Zagor, Zona de Guerra, Quarteto Fantástico, volume 5, a fase atual. Tem Thunderbolts, Sem Piedade, Homem-Aranha 2099, Encontro de Gerações, Quarteto Fantástico, edição definitiva, volume 3, esse eu tenho inclusive que pegar. Aí tem o volume 4, da fase do Joshua Williamson no Flash. Tem Spawn, Os Condenados, volume 2, que é esse, né, meio que os Vingadores desse universo. E para terminar, Panini tem Stranger Things, volume 9. Caraca, volume 9. Também essa semana tem Naftalina, de Soli Otero, que é uma autora argentina que já ganhou um Golem, publicado em vários países e pela primeira vez sai no Brasil pela WMF Martins Fontes. Aí nas rapidinhas gringas tem a Marvel tentando dar uma injeção para revitalizar os X-Men, e aí tem Magia, Colossus e uma nova série da Tempestade. Gente, aparentemente essa fase aí não empolgou. Tem também Planeta dos Macacos versus Quarteto Fantástico, uma minissérie em 4 edições que a gente botou aqui só por curiosidade. Tem o Romitinha voltando pro Homem-Aranha, e não é só a capa, veja só, né? Ele desenha também as páginas internas. Aí para terminar tem uma edição de super luxo do Spirit do Darwin Cook, que é um material que saiu pela DC lá no começo dos anos 2000, e dá para dizer que deve ser aí a melhor coisa que fizeram com o Spirit sem, então, o Will Eisner, né? E essa nova edição é da Image. Galera, era isso, foi muito bom ter vocês por aqui. É muito legal, tá acabando o teu serviço de utilidade pública quadrinística. Para quem ficou até o final, se puder clicar no like, isso ajuda muito. Esse programa dá muito trabalho, é muita gente envolvida, então, mas ao mesmo tempo nos dá muito, muito orgulho. E se tu digitar aqui embaixo, Multiverso, eu vou dar um coraçãozinho ali no teu comentário, tá? Muito obrigado aí pelo engajamento. Tchau.